Seja bem-vindo a mais um Moeda ao Ar. As contas de achados dos três grandes do futebol português exigem redução nos gastos. No primeiro semestre da época 2014-2015, Benfica e Sporting registaram lucros, já o Porto ficou no prejuízo. O desempenho das contas de Benfica, Sporting e Porto apresenta resultados diferentes. As contas relativas ao primeiro semestre de 2014-2015 dão vantagem a Benfica e Sporting, que apresentaram lucro. Já a exibição do Porto foi insuficiente para evitar um resultado líquido negativo. O atual panorama, aliado ao fim dos fundos, que tem um impacto relevante no futebol português, implica uma mudança na estratégia de gestão financeira. Paulo Reis Mourão, professor de Economia da Universidade do Minho, defende que os três grandes têm de cortar nos gastos, principalmente através da diminuição da folha salarial. Devem também reforçar outras fontes de proveitos, como a valorização das transferências de jogadores vindos da formação e pressionar a redefinição das competições da UEFA, para conseguirem uma melhor distribuição de prémios. O Benfica apresentou um lucro de 13 milhões de euros no semestre, que compara com um prejuízo de cerca de 16 milhões, registado no mesmo período de 2013-2014. Os capitais próprios do campeão em título voltaram a terreno positivo e encontram-se nos 4,8 milhões de euros. Os resultados operacionais foram de 27 milhões. O colapso do BES levou ao aumento para mais de 60% do peso dos empréstimos bancários. O Sporting apresentou o melhor resultado líquido, superior a 20 milhões de euros. Os capitais próprios deixaram de ser negativos e atingem agora os 11 milhões de euros positivos. A recuperação nas contas leoninas é justificada com melhores receitas de bilheteira e pelos mais de 10 milhões de euros que o regresso às provas da UEFA rendeu. Já o Porto registrou um prejuízo de mais de 8 milhões de euros, ainda assim uma melhoria face ao primeiro semestre de 2013-2014. As contas dos portistas mostram que os custos com o pessoal subiram para os 36 milhões de euros. No entanto, os proveitos operacionais cresceram, impulsionados pelos prémios da Champions. Para uma análise deste e de outros temas ao longo do programa de hoje, tenho em estúdio Rui Calafate, António Pincardão e Rui Rangel. António Pincardão, o Porto volta a ser o único dos três grandes com contas negativas no primeiro semestre da época. Volta a ser necessário aqui um emagrecimento da despesa? O Porto teve, de facto, resultados negativos, conforme foi ali referido, de 8,3 milhões de euros. Isto compara com os 13 milhões do Benfica e cerca de 23 milhões do Sporting. Estes resultados são, enfim, no fim do primeiro semestre, são resultados conjunturais, mas que, apesar de tudo, portanto, envolvem um determinado significado, e um significado, enfim, importante. Nós podemos referir que os resultados antes das vendas de jogadores do Porto foram 31 milhões negativos, exatamente iguais aos do Benfica, portanto, uma diferença de 300 mil euros. O Benfica também, antes da venda de jogadores, teve 31 milhões de euros de resultados negativos. E o Sporting teve um resultado positivo de 3,7 milhões. Mas o Porto e o Benfica, significa que o Porto e o Benfica estão exatamente equiparados, portanto, no que respeita realmente a prejuízos. Acontece que o Benfica teve um volume maior de vendas e de resultados que advieram das vendas no primeiro semestre e, portanto, a diferença de cerca de 20 milhões de euros, o Porto teve 8 milhões de prejuízo, o Benfica 13 milhões, de facto, de resultados positivos. Isto significa que, e é uma coisa que nós temos vindo aqui a referir, e eu tenho vindo a referir, é que os clubes assados do Porto e do Benfica precisam de fazer, no mínimo dos mínimos, cerca de 50 a 60 e às vezes até 70 milhões de euros de mais-valias com vendas de jogadores, porque senão têm resultados negativos. Se nós transpusermos para o fim do exercício os 31 milhões de resultados negativos antes da venda de jogadores, significa que, para haver resultados equilibrados, cada um destes clubes tem que fazer mais-valias de 62 milhões de euros. O que significa que, como algumas já foram contabilizadas no primeiro semestre, para o Porto ter contas equilibradas, terá que fazer ainda 39 milhões de euros de mais-valias e o Benfica cerca de 17 milhões de euros de mais-valias para chegarem ao fim do ano com contas equilibradas. Mas, independentemente, portanto, destes resultados, o que se verifica é que
mercê dos ajustamentos que foram feitos no capital da SAD do Porto, o Porto é a entidade que se apresenta com maiores capitais próprios, mas incomparavelmente maiores do que os das restantes SADs. O capital próprio, isto é a diferença entre o ativo e o passivo, na SAD do Porto é de 55 milhões, no Benfica de 4,8 milhões e no Sporting de 11,8 milhões. É evidente que o Sporting beneficiou de uma reestruturação financeira em que uma parte importante, 80 milhões de euros dos créditos bancários, foram transformados em VMOCs, valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis, entram na situação líquida, enfim, portanto é uma prática que está aceite, mas de facto continua a ser, digamos, um crédito bancário, e que se transformará automaticamente em capital se o Sporting não pagar juros ou não pagar os reembolsos. E só isso é que pode explicar, de facto, portanto, a atual situação líquida do Sporting. Há aqui ainda um aspecto, portanto, a ter em atenção, é que no balanço do Sporting, da SAD do Sporting, o ativo do Sporting são 246 milhões de euros, mas nesses 246 milhões de euros entrou com cerca de 147 milhões de euros de direitos de superfície do estádio de Alvalade, que é posto nas contas como um ativo intangível. Ora, portanto, mais de metade, portanto, 147 milhões de euros num ativo de 245 são um ativo intangível. Os ativos intangíveis merecem sempre muitas cautelas na sua apreciação. E, de facto, pelo menos em 3 notas, o relatório do Sporting foca esse aspecto. E uma delas diz isto: a estimativa de valor, deste valor de 147 milhões do intangível, implica um elevado grau de julgamento por parte do Conselho de Administração quanto aos critérios de valoração. Isto quer dizer que estes 147 milhões dependem do elevado, agora tem que saber o conceito de elevado, critério de julgamento. Isto é, otimista, critério de julgamento, ou conservador, portanto, critério de julgamento. Outra nota ainda, portanto, é quanto aos passivos financeiros, que são uma parte importante também dos balanços. E, de facto, aqui a SAD do Porto é que tem menos passivo financeiro, 149 milhões, enquanto a do Benfica tem 322 milhões e a do Sporting 120 milhões, depois da reestruturação que foi feita, em que VMOCs já são 127 milhões. O que é que significa como conclusão? Não sei se viremos ao tema. Neste aspecto de balanços, há 2 divisões, numa em que está o Porto e o Benfica, e de facto, mercê da reestruturação, e não digo da troika que interveio, mas enfim, das entidades que intervieram no Sporting, uma outra divisão. Portanto, em que, de facto, por exemplo, nos custos com o pessoal e custos com o plantel, o Porto gastou 36 milhões, não é? 36 milhões, o Benfica anda à volta disso, mais de 30 milhões, e o Sporting 12 milhões. Ora, não pode haver um plantel com a mesma valia técnica, portanto, a quem se paga 12 milhões, não é comparável com aquele a quem se paga 36 milhões. De onde, julgo que nestas condições, de facto, as aspirações do Sporting, isto não é, isto é ser realista. Portanto, tem que ficar, pode ganhar e pode fazer uns brilharetes, mas enquanto durar esta situação, e se durar, pela natural ordem das coisas, não pode aspirar àquilo que o Benfica e o Sporting, o Benfica e o Futebol Clube do Porto, enfim, têm como objetivos, porque isso seria um pouco contra a natura, mas são os custos da reestruturação. Rui Rangel, o Benfica apresenta um lucro de 13,2 milhões, logo uma melhoria face ao período homólogo. Ainda assim é um valor aquém daquilo que o clube poderia apresentar, não só tendo em conta que foi afastado precocemente das competições europeias e também esta rubrica que ouvimos há pouco dos empréstimos financeiros, que não estão tão bons quanto deveriam estar. Sim, isso é verdade. É evidente que estamos a analisar contas parciais. Deixe-me dizer-lhe que isto tem aqui 2 indicadores, do meu ponto de vista, fundamentais. E este quadro deste semestre mostra que, de facto, a gestão do Benfica está no bom caminho.
E porquê que está no bom caminho? Porque apresenta, de facto, lucros de 13,2 milhões, todos os indicadores baixaram, à exceção do custo pessoal, todos, ou seja, no resultado líquido consolidado tem um resultado positivo, não é? Benfica, 13,175 milhões, comparado com o prejuízo de 15, milhões registados no idêntico período em 2013-2014. Nos capitais próprios também há aqui, voltaram a ser positivos, contrariamente, por exemplo, ao Porto, 4,5 milhões. Portanto, o Porto são muito mais do Porto é maior. Não, o Porto é os resultados, as contas, líquidos, exatamente. Portanto, ou seja, também aqui temos uma melhoria. Nos resultados operacionais consolidados também temos um abaixamento, portanto, uma melhoria. De 21 está-se em 21 com a variação de 33,3 milhões relativo ao resultado anterior. Obviamente que aqui tem, digamos, o impulso do passe dos jogadores de 25,5 milhões e o crescimento de rendimentos e ganhos operacionais. Nas receitas operacionais também, que entra aqui o produto televisivo, o Benfica também melhorou, de 50,6 para 55,9 milhões de euros, um aumento de 10,3%, e aqui esta margem tem potencial de crescimento, O gasto do pessoal, de facto, com os gastos do pessoal é que houve um aumento, não é? De 28,4 milhões para 29,5 milhões. O ativo consolidado reduziu, portanto, passou de 440,6 milhões no final de junho para 434 milhões de euros, ou seja, há uma redução significativa aqui também do passivo e, portanto, isto significa, do meu ponto de vista, nesta análise, duas coisas. Primeiro, que a gestão do Benfica está no bom caminho, no sentido de melhorar as suas contas, no sentido de ter contas mais rigorosas e no sentido de ter contas mais reais com o país onde vivemos, com a dimensão do nosso país e, portanto, um certo cuidado e uma certa responsabilidade no sentido de, ou seja, a política é no sentido de reduzir e não de aumentar. E, portanto, isto apraz-me registar com agrado. Obviamente que isto tem depois, nenhum dos clubes, no panorama, por muitas variações que existam de capitais próprios ser assim ou ser assado, por muito de ter lucros consolidados ou não consolidados, todos os três grandes, digamos assim, não têm motivos nenhuns para sorrir. E, portanto, têm que ter contas mais apertadas, tem que haver, digamos, uma redefinição, do meu ponto de vista, da estratégia no domínio da gestão financeira e da gestão operacional. Isto continua a ser, ou seja, as contas estão no bom caminho. Isto também vem significar que o Benfica tem capacidade, ele próprio, de gerar receitas que de alguma forma vão atenuando o quadro negro ou relativamente negro do seu passivo e das suas contas, mas significa que os responsáveis do Benfica estão a pensar bem nesta estratégia de redução, digamos, de todas estas variáveis do orçamento da SAD do Benfica. Obviamente que isto não invalida, do meu ponto de vista, que não tenha que se introduzir esta nova estratégia, que não tenha que haver uma redução, do meu ponto de vista, indiquei aqui 4 ou 5 questões, uma redução dos gastos esperados, por exemplo, com os plantéis. Mas nesse caso, ao contrário do que diz o António, os resultados positivos nos campeonatos só são possíveis com plantéis mais caros? Como se pode pedir agora uma redução dos custos? Não. Eu não tenho essa visão, que é com plantéis mais caros. Eu não tenho essa visão. Redução dos gastos, explico já porquê. Depois tem que haver um emagrecimento real da folha salarial. O peso dos salários é brutal, nem qualquer uma destas estruturas. E, portanto, em qualquer destas estruturas. Depois, o problema, por exemplo, tem que ser equacionado o problema também das despesas, por exemplo, com a formação. Ou seja, mas o que eu quero dizer é que estes resultados dão esta indicação, mas nem por isso tem que tirar o pé do acelerador, no sentido inverso, dos dirigentes do Benfica, e sei que está a ser feito, no sentido de ter contas muito saudáveis, muito sustentáveis naquilo que é a nossa dimensão. E, obviamente, que o Benfica vai caminhar, e eu sei que vai caminhar, no sentido de
reduzir, no sentido de vender alguns ativos a nível de jogadores para, de alguma forma, atenuar, para não estar amarrado sistematicamente aos empréstimos que amarram o funcionamento dos clubes e, portanto, apostar na formação, trazer jogadores novos, ir buscar jogadores a mercados que depois possibilitem ter mais-valias, e este é o exercício correto. Este é o exercício certo. Sem que, e isto pode ser feito, sem tirar competitividade às equipas. Está para demonstrar que os grandes plantéis, o Porto hoje é capaz de ter o melhor plantel, mas não vai em primeiro. E o Benfica pode e corre o risco de ganhar o campeonato. Vamos ver o que é que o Porto ganha. E, portanto, ou seja, está por demonstrar que jogadores, que isso traga ganhos, que traga qualidade, que traga competitividade. E, portanto, nós temos que ter uma visão mais cirúrgica, no sentido de descer à terra e dizer o caminho já não é esse, porque o mundo indica um outro caminho. Basta ver as sanções que o Comitê da UEFA, no tal fair play financeiro, tem feito. Agora está em cima do Inter e do Milão. Já esteve, penalizou com multas o Paris Saint-Germain e o Manchester City. E, portanto, ou seja, todos os indicadores vão no sentido de que é preciso emagrecer. Não é só o país a emagrecer. É o país a emagrecer nas suas contas, mas os clubes também têm que emagrecer. E, para isso, tem que ter uma política de gestão dos plantéis completamente diferente daquela que têm tido até hoje. Rui Calafate, a SAD do Sporting é que apresenta o ganho mais expressivo nestes 6 meses, mas é também a única cujas ações em bolsa caíram a pique durante o último ano, cerca de 33%, enquanto o Benfica e o Porto retiveram uma valorização dos títulos. A que se deverá este comportamento? Sobre as ações na bolsa, hoje em dia já há pouca movimentação de papel dos clubes na bolsa, portanto não é um índice muito significativo, no meu entender. Mas representará uma falta de confiança na gestão e administração do clube? Temos menos resultados a apresentar, não tivemos títulos. Portanto, é natural que isso também é importante para quem investe em bolsa, porque tem a ver com o capital desportivo, digamos assim, de cada clube. Portanto, nós não tivemos títulos, o ano passado não tivemos títulos, portanto, também não houve grande valorização nem grande disponibilidade das pessoas que querem apostarem no Sporting, exatamente porque o plantel é mais baixo, o valor do plantel é mais baixo, nós temos custos muito mais racionais. Agora, de tudo isto, o que é interessante, e abordando os 3 clubes, começando pelo Sporting, em primeiro lugar é que finalmente começamos a falar de lucros e já não de credores, como tínhamos uma história recente, ainda não há muito tempo, todas as semanas, quase todos os dias, tínhamos notícias de credores, que precisávamos de financiadores, etc. Tínhamos que vender jogadores. Olha, vou dar um exemplo. Uma das ações fundamentais desta demonstração de resultados do Sporting neste semestre é exatamente a recuperação de passes de jogadores, 100% jogadores esses que são importantes para depois obter mais-valias. E nós sabemos que ainda em tempos recentes nós tínhamos vendas, percentagens de passes de jogadores, nomeadamente o William Carvalho foi vendido por 400 mil euros, para pagar salários, portanto, para gestão corrente. Ora, isso é uma realidade que, felizmente, o Sporting tem trilhado com sucesso. Eu tenho elogiado aqui, acho que qualquer sportinguista tem que elogiar este caminho de racionalidade que tem vindo a ser seguido pelo Sporting. Para lá dos lucros, houve uma série de indicadores que são positivos para o Sporting, redução de custos, o abatimento da dívida bancária, a questão da redução do passivo. Portanto, há uma série de indicadores que são muito positivos. Depois, pelo caminho que tem sido trilhado, é de facto, o Sporting nisso deu esse primeiro sinal, nós temos que ter uma gestão racional, temos que ter uma gestão ao cêntimo. E hoje em dia costumo dizer que é muito mais importante termos uns excelentes gestores de centavos do que ter maus gestores de milhões. Porque às vezes não há esses milhões e às vezes há muitos gestores que se acham de milhões que não sabem gerir milhões. E, portanto, eu prefiro ter bons gestores do centavo. E o Sporting está numa fase de recuperação e de saneamento financeiro, não pode estar com custos nem com investimentos milionários em passos de jogadores, nem em salários, e, portanto, eu acho que este caminho que o Sporting está a trilhar em termos financeiros é positivo, é de continuar, e, portanto, o Sporting não pode agora entrar em loucuras, e, portanto, este é o caminho. Relativamente aos outros clubes, efetivamente, o Porto foi o único com prejuízo.
chama a atenção, e aliás vê-se o investimento que foi feito no reforço do plantel com uma série de magníficos jogadores, mas de facto os custos de pessoal subiram 50%, portanto de um ano para o outro, de 24 milhões passaram para 36 milhões. Chama a atenção ainda hoje de uma notícia que dá já como certa a venda do jogador Danilo, que dizia-se que meio mundo andava atrás do Danilo, e segundo a marca diz que já está feito o negócio por 20 milhões. Ora, 20 milhões não são 50 milhões, que era o que Pinto da Costa dizia. 20 milhões é, e aliás vinha isso referido no jornal, é que há uma urgência, uma grande urgência, o Porto tem essa urgência, penso que qualquer portista tem que reconhecer isso, precisa de liquidez. E essa liquidez é obtida com a venda de jogadores. E, portanto, todos nós sabemos que qualquer resultado, e nós, tanto no Benfica, como no Sporting, como no Porto, precisamos todos de vender os jogadores. Nós não somos um mercado de topo no mundo, nós não somos um mercado comprador, nós somos um mercado formador e vendedor. Como tal, é natural que haja estas vendas. O Danilo suscita-me alguma apreensão a venda, se for efetivamente, como vem referido pela marca, de apenas 20 milhões face ao excelente jogador que é o Danilo. Relativamente ao Benfica, apresentou lucro, 13 milhões, tem custos ainda brutais em termos de pessoal. Portanto, em termos no global, no universo Benfica, é efetivamente o clube que paga mais salários. E, portanto... É o maior clube não é só por isso, é que paga muito. Sim, paga muito, mas é o maior. Paga muito. O maior tem essas obrigações. Não é isso aí. Embora... É como você diz há bocado, não é preciso pagar muito para ser o melhor, nem o maior. Portanto, disse que é o maior, disse que é o maior, disse que é o maior. Foi você que disse isso. Disse que é o maior. É que eu só falei do Benfica, os meus amigos, não falei nem das contas do Sporting nem do Porto, mas vocês deliciam-se a falar do Benfica. Não, eu falei... Faz favor. Estou a falar de todos como falei do Porto. Não, eu só falei do Benfica, não sei se reparou. Mas eu não terminei com uma coisa, que é assim, é que o Sporting apresenta estes resultados sem qualquer benefício de entidades públicas. Ainda por cima, como sabemos... Como pode dizer isso, tem benefícios de taxas de juros nenhuma. Não se meta por aí. Rui, mete. Esse é o caminho pantanoso. Não, agora vamos meter por esse caminho. O Rui está a dizer que o Benfica é o maior e não sei o quê. Olha, mas depois vem sempre com esse critério... Eu deixo-vos que o Sporting... Não, deixa-me só dizer uma coisa. Mas depois vem com este critério que o Sporting tem benefícios, é beneficiado. Teve na negociação com a banca. Mas teve mérito na negociação, Rui. Prazos. Olha, ainda esta semana um jornal... Não é o mérito. Houve aqui uma desigualdade na postura dos bancos e toda esta realidade aqui vai apontar exatamente para quê? Foi o desastre do BES, que era a estrutura financeira dos clubes, é os fundos que estão a acabar, é os fundos que vão acabar. Portanto, isto tem que pôr uma outra realidade aos clubes. Eu vou-lhe dizer uma coisa que é importante. Não se esqueça disso. Você conseguiu, o Sporting conseguiu. A negociação no momento certo. Tivemos sorte no momento. O tratamento desigual que a banca teve. Rui, isso é um tratamento desigual. Houve mérito de quem fez esse acordo. Está bem, agora, eu não tiro esse mérito, mas que é um tratamento desigual é. E o Sporting teve uma sorte que teve uma prolongar o cumprimento da obrigação a taxas de juros absolutamente risíveis. Não se esqueça que o Sporting teve sorte no momento, porque no momento em que fez a reestruturação, o BES queria mesmo sair já do futebol. Sim, é verdade. E o Milénio também queria sair do futebol. Sim. O Benfica foi continuando nessa relação, infelizmente depois, por causa da falência do BES e transformado em novo banco, não perdeu esse recurso que tinha. Mas era um recurso de todos os três. Não esquecer que esta semana houve uma ação importante de um envio de uma carta para a Câmara Municipal de Lisboa, onde o Sporting suscita 40 milhões. O Benfica está sólido aí. Olha, eu vou-lhe só dizer, eu não quero discutir aqui os argumentos jurídicos. O que lhe posso dizer é que o problema é que o Benfica não pode ser alvo das querelas políticas que neste momento estão a passar na Câmara de Lisboa. Mas concordo. Ok? E, portanto, o Benfica é superior a essas querelas políticas. Mas eu isso concordo com você. Tanto Benfica como o Sporting não podem estar à mercê de interesses Ponto número 1. Mas agora estou a falar do Benfica. Ponto número 1. Depois, se o Benfica, se por acaso obrigarem que o Benfica vá para o tribunal, eu vou-lhe dizer, juridicamente, o Benfica ganha esta ação aqui ou no Burkina Faso. Pronto. Eu isso aí se por acaso estiver aqui para tribunal. António, sei que o Benfica está com daí. Não, ok. Mas aqui os
os meus colegas da segunda circular hoje estão muito aguerridos. Não estou nada, calma. Estão muito calma. aguerridos. Isto é um programa onde se fala Com certeza. com civilidade. Mas estão aguerridos. Não estamos aqui aos civilizadamente berros, nada aguerridos, disso. com toda a certeza. Mas sobre o Danilo, já agora a sua opinião sobre o Danilo, da venda do Danilo por 20 milhões. Eu não tenho opinião sobre a venda do Danilo porque não tenho os dados sobre a venda do Danilo. Sei que, de facto, tem uma cláusula de 50 milhões, que essas cláusulas de 50 milhões valem o que valem, porventura baixam, que o Porto esteja, conforme disse, com grandes dificuldades de tesouraria e de liquidez, não sei. O que eu vejo é que em dezembro, 31 de dezembro, caixa e depósitos no Porto eram 12 milhões de euros, portanto, estes números... Mas qualquer um dos clubes precisa de Estão gerar todos- liquidez. Certo, portanto, essa tal premência de tesouraria que é falada, não sei se de facto existe, posso dar a minha sensação pessoal, o meu sentimento pessoal, baseado no passado, de que, portanto, por 20 milhões ele, de facto, não sairá, a não ser que o Porto estivesse quase na situação de Sporting, de ter que recorrer à banca para uma reestruturação financeira, o que com uma situação líquida positiva em capitais próprios de 50 e tal milhões não está minimamente, de facto, nessas condições. O António está-se a rir, mas olha, se saísse por 20 milhões, ia pelo mesmo valor do Marcos Rojo. Está a ver? Está a ver? Sim, mas Sem favores. são incomparáveis. Ora, mas isso é um problema do Porto, não é meu. Mas, Para Isso é um terminar, problema do Porto. ainda sobre a Reflete questão aumento que do foi Porto. dito digamos, de plantéis caros e plantéis bons. O que eu digo é que para se ganhar campeonatos e para se ter uma presença razoável na Europa, como o Porto tem tido, portanto, precisa de um plantel bom. E um plantel bom é um plantel caro, ou é mais caro que os outros. E, portanto, os plantéis bons custam mais do que os outros plantéis. Isto é, e isto verifica-se, obviamente, por exemplo, o Sporting tem custos com o pessoal de 12 milhões de euros, comparados no primeiro semestre com os 36 milhões do Porto e montante equivalente do Benfica, está a 12 pontos do primeiro e está a 8, de facto, do segundo, que é o Futebol Clube do Porto. Portanto, isto tem, de facto, significado. Mas, outra situação. Temos mesmo de terminar, a António, questão este do tema. Sporting, portanto, tem que ser vista dentro do aspecto específico do saneamento financeiro a que realmente foi sujeito. Portanto, os sportinguistas não podem bandeirar em arco porque, de facto, já houve 127 milhões de créditos transformados em capital. Claro, sim. Bom, mas- houve alteração das taxas de juro, portanto, Nós pagamos que metade pagam. do que paga Porto O e Benfica. Porto, não, o pago é que, de facto, o Porto suportou custos financeiros no primeiro semestre de 8,6 milhões, o Benfica 10,9 milhões, e por um milagre que eu não conseguia entender das É o das contas... rosas, milagre das rosas. O Sporting, portanto, estamos no tempo da economia verde, talvez seja por causa disso, da fiscalidade verde, não sei. O Sporting teve encargos financeiros negativos, isto é, teve proveitos financeiros superiores aos encargos financeiros. Bom, apesar de tudo, com o endividamento que o Sporting tem, que é equivalente ao do Porto, não vejo como é que, portanto, isto foi possível, mas as contas estão certas, alguma explicação deve haver. Eu é que, de facto, enfim, Claro. é um difícil mistério que o explicar. Rui É um deve milagre ver- das rosas, já deve disse. ver lá com os seus Fazemos agora congéneres uma de Milagre das curtíssima rosas. pausa, voltamos já a seguir.